conhece a palavra de Deus. Como diz o catarinense, por dentro e por fora. Versículo 8 diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Verso 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Amém? Não dá tempo de comentar esses dois versículos todos, então eu quero falar só sobre uma palavra que me chamou um pouco a atenção. O Senhor é sofredor. Você já imaginou Deus, um Deus além daquilo que podemos imaginar, e alguém dizer: o Senhor é um sofredor? Meu amado, se Deus é um sofredor, quem somos nós para não querer ter sofrimento nenhum? Então hoje eu quero falar sobre o sofredor. Amém? Começando a entender no Salmo 86 e o verso 15, que o próprio Deus é considerado como um sofredor. Verso 15 do Salmo 86 diz: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande benignidade e em verdade. O sofrimento pode ser psicológico, o sofrimento pode ser moral, o sofrimento pode ser físico, pode ser na alma, no espírito, no coração. E eu não sei se você vai admitir, se nós levarmos ao pé da letra, eu não sei, eu acredito. Eu trabalhei em contabilidade muitos anos, 20 anos, lá na prefeitura de Blumenau. E se eu posso imaginar nos meus cálculos, todos aqui somos sofredores. Amém? Você pode estar feliz e alegre, mas ou você sofre e não percebe, ou você sofre calado. Mas eu quero te mostrar nesta noite que a santa e gloriosa palavra de Deus diz, ouviu, seu Ney, que se Deus está na sua vida, se Ele é amor, então se Ele é sofredor, eu sou também. Ele está aqui em mim. Se Ele está aí dentro de você, Messias, se Ele mora em ti, se Ele é sofredor, então você é também. Você é a casa do sofredor. E por que o senhor está falando isso, pastor Osmar? Porque a própria Bíblia diz que nos últimos tempos, os crentes não haveriam mais de querer sofrer nada. Não querem sofrer mais nada. O céu é aqui, é agora, e eu não sofro nada. Comigo é assim e acabou. Pois então, desculpa, meu irmão,
Se você não está sofrendo, é porque você está sem a cruz. E se você está sem a cruz, você não é discípulo de Jesus. Porque se alguém quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga. A cruz fala de sofrimento. A cruz não é banquete. Maridos que fazem a esposa sofrer. Se o culto é de doutrina, tem que falar para as famílias também, não é? Esposas que fazem os maridos sofrer. Filhos que fazem os pais sofrer. E pais que fazem os filhos sofrer. Vocês não sabem quem foi? Entrou tanta gente hoje no gabinete, mas entre os casos, um caso em que o casal tem um casalzinho de filhos, 5 anos, 6, 7 anos, as coisas assim, 2 meninos e uma menina, e agora resolveram se separar. Cada um vai procurar a sua conveniência. Cada um olha na cara do outro e diz: o amor acabou, não existe mais nada entre nós, então cada um para o seu lado. Você vai procurar ser feliz de outra maneira, e eu vou procurar ser feliz de outra maneira. E eu perguntei: e os filhos de vocês não sofrem nada? E as crianças vão fazer festa porque o papai vai embora para um lado e a mamãe vai para outro? Os filhos passam uns dias com o papai, outros dias com a mamãe, e como ela tem que trabalhar, fica com a vovó ou com alguém. Os filhos não sofrem nada. Pais que fazem os filhos sofrer, não precisa nem se separar, só está brigando, dirigindo palavras que até os vizinhos param, baixam o volume da televisão e dizem assim: olha lá os crentes lá, estão brigando. E aí você está brigando, o vizinho está dando risada e gargalhada, e você não tem força para falar de Jesus para eles. E aí quem sofre é a igreja. O reino de Deus sofre porque você não sabe sofrer calado. Mulheres que fazem o marido sofrer e maridos que fazem a mulher sofrer. Ela porque às vezes é ciúme e às vezes é porque ele provoca o ciúme. Ele porque ele é ciumento, ou até porque ela provoca o ciúme. Não faz nada, mas faz de conta que faz para meter raiva. E quando você mete raiva, ele está fazendo o outro sofrer, e aí você parece que se sente tão feliz em ver o outro ficar uma noite sem dormir, sofrendo. Então nós estamos vivendo uma época de sofrimentos. Concordam? Quem concorda, diga amém. Quem de vocês não tem sofrimento de nada, diga amém. Não é sofrendo a dorzinha do calo do sapato apertado só, não. Estou falando de sofrimentos mais amplos e mais profundos, que faz a alma gemer.
Leia para mim, meu irmão, já que os senhores estão acostumados a ler aí, qualquer um de vocês, e todos conhecem esses versículos. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu estou dando pulos aqui nas minhas ideias, porque não dá para ficar comentando só de casal e de família, de filho, não, sofrimento no comércio, porque eu já trabalhei em comércio, eu tive comércio, eu sei como é que é, sofrimento em casa, sofrimento na empresa, sofrimento na igreja. Eu estava lá dirigindo, mas me tiraram, me jogaram para escanteio, não é? E é um negócio difícil de entender até mesmo nas igrejas hoje, como é que os obreiros costumam chegar numa congregação, não demora, começa a aparecer sofrimento. A irmã do ciclo de oração não presta mais, o irmão que dirige a banda não presta mais, o irmão que sentava do meu lado não presta mais, este obreiro para nós não serve, e fica tudo numa coisa terrível. E como é que fica? Que povo de Deus é esse? Leia. Primeira de Coríntios, capítulo 13, verso 4 e 7. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou fazer uma pergunta até muito infantil, muito ingênua, mas quantos aqui nesta noite podem confirmar: eu tenho Deus na minha vida? Diga amém. Então você tem amor na sua vida, porque Deus é amor. E se você tem amor, a palavra caridade aqui é a mesma que amor. Deve ter aí outras versões que está escrito amor. O amor é sofredor, tudo sofre. Eu vou agora mudar um pouquinho a pergunta. Quantos aqui têm amor na sua vida? Diga amém. Se você tem amor, então você tem sofrimentos. Porque a caridade ela não será, ela não era, ela é sofredora. O amor é sofrimento. Se vocês têm amor, então deve existir sofrimento. Mas hoje em dia tem muitos crentes que não querem mais suportar o sofrimento, não. Por qualquer coisinha, eu racho mesmo. Eu vou para outra igreja, eu fico em casa, eu não preciso de igreja para ser salvo, e inventam 1001 desculpa. Meu irmão, desculpem, mas o servo do Senhor precisa aprender a ser sofredor. Precisa aprender a sofrer.
Eu sou obrigado a ir pulando, senão eu paro e me vem muitos pensamentos e aí eu não chego ao final do pensamento. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, eu disse segunda porque é a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 24. O que diz o apóstolo São Paulo? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Pode ler o 25 também. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. O que convém a um servo do Senhor? Que seja sofredor. Se convém, por que você não quer sofrer? Por que você não quer ser sofredor? Por que você quer tudo do seu jeito? Por que você só quer festa? Por que você pensa que sofrer é humilhação? Deus jamais será humilhado por quem quer que seja. E Ele é sofredor. Se Ele, que nem sequer o mal lhe passou pela mente, estou falando Deus Pai, se Ele que é santo, 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 suporta sofrimentos, quem sou eu para dizer não aceito, chega de sofrimento? E eu tenho aqui uma palavrinha para os obreiros, nesta mesma carta, capítulo 4, 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 2, ou 2, como diz o catarinense, até o verso 5. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E este é o tempo que já estamos vivendo. Não sofrem, melhor, não sofrem, não suportam a sã doutrina, porque querem andar do seu jeito e não de acordo com a palavra de Deus. Continua. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Obreiro apto para ensinar, sofre tudo e faça a obra do evangelista. Pregue a palavra, pregue a doutrina, pregue a verdade. Não fique querendo agradar a A ou a B. Pregue aquilo que está na palavra de Deus. E quem não gosta da palavra de Deus, eu convido a se entregar para Jesus outra vez. Porque esta é a nossa regra de fé.
e conduta. A palavra de Deus. Sofra, mas faça a obra do evangelista. Tem pessoas que não podem mais evangelizar os vizinhos, que já causaram tantos escândalos, não é? Então comece a evangelizar no outro canto, mas faça a obra de um evangelista. Pregue o evangelho. Fale por que você sofre. Fale por que o crente tem que sofrer. Crente que não sofre é crente sem cruz. Crente que não tem cruz não é crente. Porque o diabo crê, mas não tem cruz. A Bíblia diz que até o diabo crê, mas ele carrega a cruz. Carregam cruz os discípulos do Senhor. Esse recado para os obreiros serve para todos. Fale de Jesus. Minha irmã, desculpe se eu olho nos olhos de vocês com toda a ousadia e coragem que Deus me dá. Pare de reclamar. Sofra calada, porque a Bíblia diz que a mulher calada, ela vence. Mas tem umas que falam mais do que a boca, reclamam mais, e aí o seu sofrimento se torna inválido, seu sofrimento fica sem nenhuma valia diante de Deus, porque Deus é sofredor. Mas você já ouviu alguma vez Deus dizer a você: estou sofrendo por sua causa? Ele cala, e o Espírito dele tenta te colocar no lugar, tenta você fazer a vontade dele, tenta você se domar, tenta você se amansar, tenta você parar de se irar, tenta você se acalmar, mas não fala. E tem crente que fala mais do que a orelha, né? Aliás, fala mais do que a boca, né? Falam. Não estou falando só das mulheres, não, hein? Homens também que falam coisas que não existem. Parece que a vontade deles é que fosse assim como eles falam. Outro dia disseram aí que eu estava numa UTI incomunicável. Foi isso que falaram aqui? Foi isso? Aí eu perguntei: quem falou? Ninguém sabe. Você já descobriu quem foi? E aí o que o senhor vai fazer, pastor? Por que não chega lá no púlpito, não desabafa? Não, meu irmão. Tem que aprender a ser sofredor. Sofrer calado. E aí, seu Zé Isaías, eu oro por essas pessoas. Por mais inimigos que eles sejam, por mais que eles desejam ver o meu mal, oro para que Deus tenha misericórdia deles. E aprendo com Jesus a orar pelos inimigos. Tem muita gente que gostaria de estar falando a verdade, quando diz que o pastor está morrendo, que o pastor... E fica difícil, né? Quando eu vejo ele agora com a saúde dessa, onde fica a tua cara? Se você está sofrendo alguma coisa, que gostaria de vê-lo pelas costas, sofra com paciência. Leva tudo a Deus em oração, que Deus muda e faz a hora que Ele quer, porque Ele é o Senhor da sua obra. Obreiro, faça o trabalho como um sofredor. Sofra calado, porque tem obreiro aí que não faz a obra e ainda murmura, né? Não, porque o salário é muito pequeno. Não, porque me deram uma igrejinha muito longe.
Não, porque a igrejinha é muito pequenininha, lá não tem coral, não tem banda, não tem, nem ciclo de oração não tem, e murmura de tudo, aí Deus não vai te abençoar. Faça a obra do evangelista, e Deus vai fazer a obra crescer, e você vai ser pastor de uma grande igreja. Mas murmurando, se queixando, você não vai crescer. Sofra, carregando a sua cruz e fazendo cumprir com alegria o seu ministério. Aleluia. Leia o que Paulo diz no capítulo 2 de 2 Timóteo e o versículo 3. Vocês conhecem bem esses versículos? Eu sei que vocês sabem tudo que eu estou falando aqui, mas o capítulo 2 e o verso 3, o apóstolo São Paulo faz um convite. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Você pensa que Paulo sofreu pouco? Ele não diz sofre, lá vai sofrer, não. Sofre comigo. Eu estou sofrendo, e eu te convido a sofrer comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. Quando eu li este versículo, esses dias agora em casa, meditando na palavra, eu me lembrei quanto sofre um soldado, que muitas vezes sai abraçando suas crianças, seus filhinhos, abraçando sua esposa, seus familiares, seus pais, e embarcam para a batalha sem saber se vão voltar. Quanta saudade, quanto sofrimento. Entrar no navio e portar num lugar que não conhece a língua, não conhece os costumes, onde se come ou não se come, mas vai para a batalha, vai fazer o trabalho como um bom soldado que é. E não é diferente com o crente, especialmente o obreiro que vai para uma congregação, que ele não sabe nem onde fica, e tem alguns coitados, que não sabem o que é chamada de Deus, e dizem assim: pastor, eu poderia ir lá dar uma olhadinha primeiro, eu poderia ir conversar com a minha mulher primeiro. Meu irmão, você não está em condições de ir. Tem alguns deles que eu já falei na hora, não foi? Você não está em condições de ir. Por quê? Porque quando Abraão desceu para a terra prometida, ele não foi espiar a terra, ele foi para onde Deus mandou, sem saber para onde ia. Obreiro que tem uma chamada, como um bom soldado. Nós temos um moço aqui, não sei se ele está aqui hoje à noite, filho do nosso missionário Raimundo de Barros, que está servindo o exército aqui, e foi escalado para ir para o Haiti, não é isso? E agora lá no Haiti, eles fizeram um apelo aí no exército, que estavam precisando de um capelão católico e um evangélico, porque lá aonde está o exército brasileiro, tem cultos e tem missas. Os nossos obreiros que foram ao Haiti sabem que lá tem obreiros evangélicos dirigindo trabalhos. E ele veio aqui, que no meio, ele foi escolhido como um evangélico para ir lá. E aí ele disse: pastor, o que eu vou fazer? Eu digo: vai e faz a obra do evangelista, vai e dirige o culto. Seu pai viajava lá na Bolívia e você não ficava dirigindo? Então vai lá e dirige também, não tem problema não. Se é em espanhol, se é na língua lá deles, se vire, faça a obra. Deus não te manda em vão. Mas como é que eu vou? Eu digo: não se preocupe, eu vou te ajudar. Vou te dar uma carta autorizando você a fazer a obra. Uma carta de recomendação, timbrada da igreja, e um cartão da nossa secretaria,
para que você possa chegar lá e ter força diante dos homens para orar, para distribuir a ceia, para fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu não sei quem é que estava comigo, o Cordeiro? Esse rapaz quase desmaiou. Ele recebeu a bênção tão grandiosamente que ele ficou, eu digo, é assim mesmo, meu filho, Deus chama e você não sabe onde é o Haiti, você não sabe para onde vai, você não sabe para quem você vai fazer culto, não sabe se tem alguém que sabe cantar hino, não sabe se tem alguém para te ajudar a orar, dar um testemunho, mas vai, porque o Deus que te manda é o Deus que te acompanha. Sofra a obra como um bom soldado de Jesus Cristo. E ele deverá estar aqui para pegar a carta amanhã, é isto? E depois estará viajando ainda essa semana, sexta-feira, para o Haiti. Precisamos orar por ele, filho do pastor Raimundo. Glória a Deus. Paulo diz: sofre comigo. Você pensa que Paulo sofreu pouco? Paulo sofreu frio, nudez, Paulo sofreu mordida de cobra, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu prisão, Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu barbaridade, fome, sede. Você não sofreu nada, pai. Já está reclamando do quê? Paulo te convida: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. O soldado não sabe para onde ele vai, se vai chegar lá e vai ter comida para comer, se já vai encontrar um canhão pela frente, não sabe o que vai encontrar, mas vai para defender a sua pátria. E nós vamos para defender o reino de Deus. Aleluia. Digam comigo agora, que nós vamos ler um versículo muito lindo, difícil de entender, eu sei que é, até eu vou contar, posso contar, né, Claudete? Até a Claudete disse: olha, quando você fala os assuntos meio polêmicos, tem muita gente que não entende. Então eu digo: minha filha, eu tenho que falar o que Deus manda falar. Estou entendendo que os irmãos estão entendendo, amém? E não há polêmica nenhuma em saber que o crente tem uma cruz para levar, precisa ser um sofredor. E esta aqui não é uma igreja daquelas que você vai lá só para comprar carro novo, para comprar apartamento, para comprar fazenda, para dar todo o seu salário, porque o seu salário vai multiplicar por 100. Não, aqui é uma igreja que te ensina a ir para o céu. Aqui não se explora a vida de ninguém. E segundo a palavra, aprendemos que temos que sofrer. Eu quero que você leia, seu Mário, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu disse 1 de Pedro, capítulo 2, 19 e 20. Porque é coisa agradável. Peraí, Mário. Ei, igreja, digam comigo agora: é agradável. Vamos continuar. Por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando
sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ô, seu Elias, dizer que Deus se agrada porque eu estou sofrendo, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus, seu Paulo. Isso é agradável a Deus, meu amado. É agradável a Deus, minha irmã, que você sofra, mas fazendo o bem e não fazendo o mal. Aqueles que fazem o mal e vão para a cadeia e apanham lá umas borrachadas ou em outros lugares, estão sofrendo porque são sem vergonha. Mas crente fazendo o bem e sofrer, diga comigo, isto é agradável a Deus. Quer que Deus se agrade de você? Pergunta para o irmão aí que está do seu lado aí. Quer que Deus se agrade de você? Pergunta a irmã aí, o irmão que está do seu lado. Quer que Deus se agrade de você? Então sofra, fazendo o bem. Não faça o mal para ninguém, faça o bem. Oh, Rabaribicandalai, Charrabaribicandalabachundricai. Ah, pastor, quer dizer que Deus se agrada não é quando eu estou fazendo festa, é quando eu estou sofrendo. Você pode não entender, mas isso é o que a Bíblia ensina. Quando você sofre levando a sua cruz, quando você sofre calado, quando você sofre fazendo bem, isso agrada a Deus. Deus é sofredor. Digam comigo, Deus é sofredor, mas só faz o bem. Aleluia, aleluia. Ou se eu pudesse me estender em cada um desses assuntos. Capítulo 5 de Mateus é o Sermão da Montanha. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 5 e o versículo 10 do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Vou fazer uma perguntinha aqui muito simples, ouviu, seu Bezerra? Quantos aqui estão sofrendo? Quantos? Então você está no reino dos céus. Se você é daqueles que não quer sofrer nada, você ainda não alcançou o reino dos céus. Feliz, palavra bem-aventurado, significa feliz, os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tiago capítulo 5 e versículo 11 é um verso semelhante. Eu estou quase lendo só a Bíblia porque não dá para comentar muito. Tiago 5 e 11.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Feliz aqueles que sofrem. Sofreram, estão sofrendo e vão continuar sofrendo. E como exemplo de Jó, a recompensa vem no final. No final da vida. Ninguém imaginava que aquele sofredor, aquela sofredora, que muitas vezes chorou sozinho, calado, e não tinha ninguém para consolar, mas o Espírito do Senhor já te consola. No final, você vai ver que você vai ter uma recompensa. Amém? Agora quero mostrar para vocês que Paulo fez uma palavra que vai ficar para mim esta noite. Se vai ficar para você, depende de você. 2 de Timóteos, capítulo 3 e o verso 11. O que diz? O que Paulo diz? Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Oh, glória! Não fica triste não, o Senhor te livra. Livrou das principais? Não. Apanhei, passei fome, passei sede, passei frio, fui preso, chicoteado, tudo. Mas o Senhor me livrou. E agora no capítulo 2 e o verso 10. Por que Paulo sofreu tanto? Porque nós, obreiros, temos que sofrer. Porque o crente em geral tem que sofrer. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Tudo sofro. Por causa do quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Não estou entendendo nada. Por causa do amor. O amor é sofredor. Por causa do amor dos escolhidos. Obreiro que é obreiro, se você está diante de um povo, de uma congregação, sofra com paciência. Sofra um jejum, pelo menos uma vez por semana. E se não pode fazer por semana, que seja por mês. Mas sofra a fome do jejum. Sofra as dores dos joelhos desconjuntados, de passar pelo menos uma hora orando pelo amor dos escolhidos. Tem obreiro que parece que acha mais fácil dizer não está gostando, vai embora.
Não é isso que vocês têm ouvido? Paulo diz: sofro. No versículo 9 ele diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. E como já deu a hora, se vocês me permitirem, mais 5 ou 10 minutos, diga amém. Quem porventura não puder esperar, tem toda a liberdade de sair. Mas o maior sofredor nos dá um exemplo fora de sério. Quem foi o maior sofredor sobre essa terra? Jesus. Aquele sofredor, com tanto sofrimento que tinha, ele tinha um amor tão grande, que ele podia, debaixo da nuvem de sofrimento, consolar os que estavam sofrendo. Só lendo a Bíblia, porque não há tempo para comentário. 5, 10 minutos não dá para comentar. Mas Lucas capítulo 7, verso 13, rapidinho. Enquanto o outro companheiro do lado já abra João 20, o verso 15. O que diz Lucas? Jesus, o sofredor, consolando. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. A viúva de Naim, sofrendo a perda do seu filho, levando-o para ser enterrado, e aquele sofredor que sofria injúrias, rejeição, procuraram matá-lo muitas vezes, mas ao encontrar aquela sofredora, arrancava de dentro de si uma palavra de consolação. Olha para aquela mulher e diz: mulher, não chore. Mas o importante é que aquele sofredor não era um consolador só de palavras, mas diz: mulher, não chores, e bota a mão no seu filho que está morto e diz: jovem, levanta-te. O jovem se levantou e disse: está aqui, leva o seu filho para casa, não precisa chorar mais. Aquele que consola os abatidos, consola os sofredores, e faz você voltar para casa esta noite, feliz como aquela viúva, levando seu filho de volta para sua casa. E o que é que dizia João 20, o verso 15? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Aí tá bom. Jesus, vocês conhecem essa passagem, ele está ressuscitado, próximo do sepulcro onde ele estava. E aí, em poucos metros da porta do sepulcro, estava Maria chorando. E ele diz: mulher, por que choras? Levaram o meu Senhor
Não sei onde puseram. Se tu sabes, diga-me, eu vou buscá-lo. E eu já disse que ele não é um consolador, que consola os sofrimentos só com palavras. Mas ele diz: você quer ir buscá-lo? Eu estou aqui, sou eu. Maria, sou eu. É este mesmo Jesus que esta noite está diante de uma sofredora, está diante de um sofredor, está dizendo: por que choras? Não chore mais. Jesus te diz: estou aqui para consolar a tua vida, para ajudar a levar a tua cruz, para te dar forças para caminhar. E quando dizem, vocês também conhecem as histórias, não dá para comentar, mas João capítulo 11, 33 a 35, quando Maria e Marta chegam para Jesus, chorando, sofrendo porque o irmão Lázaro morreu, e agora faz 4 dias que está ressuscitado, que está sepultado. E chegam cheias de sofrimento, e como que num desabafo, mas também numa palavra de confiança e fé no poder do Senhor, dizem: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E a Bíblia diz que, vendo Jesus ela chorar, aquele sofredor começou a chorar também. Jesus quer chorar com você, mas transformar o teu sofrimento em bênção do céu. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no último dia. Agora. É já. Tirem aquela pedra e vocês vão parar de chorar. E vocês conhecem, chama Lázaro para fora. E Lázaro vivo, ainda que todo enliado em faixas, ele manda tirar as faixas e diz: podem ir alegre para casa. Ei, Jesus quer que você, meu irmão sofredor, você, minha irmã sofredora, volte nesta noite para casa alegre, levando a tua bênção. E no momento mais cruel dos seus sofrimentos, sobre o alto da cruz, sofrendo as dores dos pregos nos pés e nas mãos, aquele sofredor ainda tinha forças para amar os seus inimigos e agressores e dizer: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Quantas vezes você, obreiro, quantas vezes você, irmão, quantas vezes você, irmã, está sofrendo que Deus matasse aquele desgraçado, que Deus mandasse para o inferno aquela desgraçada, que Deus manda. Mas o sofredor sofre fazendo bem, perdoando os seus agressores. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E aquele que acredita num Deus onipresente. Vocês sabem o que é ser onipresente? É estar presente em todos os momentos. Ele está aqui porque Ele é onipresente.
Deus está lá no Japão porque Ele é onipresente. E o salmista diz: e se eu for para as profundezas da terra, até ali a tua mão me leva, porque tu és onipresente. E se eu for para as extremidades do mar, até lá tu me guiarás, porque tu és onipresente. E se eu subir às alturas, aí é que eu estou mais perto de ti, porque aí é o teu trono. Então, para onde eu fugirei da tua presença? Tu és onipresente. E Jesus, que sabia como ninguém do valor da presença do Pai, sofreu por minha causa e sofreu por tua causa, e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Aquele que é onipresente não estava mais presente com ele. Vamos ficar de pé. Os 5 minutos que eu pedi ou 10 já se passaram. E eu não quero ser abusado, não. Não quero abusar. Dê um abraço em alguém que está do seu lado. Olhe no rosto dessa pessoa e diga: Deus, que é sofredor, também é onipresente e está sempre contigo. Sofre, mas não perca a sua salvação, porque o Deus onipresente, que é um Deus sofredor, Ele está contigo. Vamos pedir que Deus abençoe a exposição da palavra que fora feita, que ela jamais seja esquecida, que você aprenda a sofrer dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde quer que seja, na viagem. Aprende a sofrer fazendo bem, porque o Deus onipresente estará sempre contigo e Ele se agrada dos sofrimentos que temos. É difícil entender isso, mas se agrada por quê, pastor Mário? Porque Ele é amor e é sofredor, e o amor tudo sofre. Se eu tenho Ele, eu tenho amor. Se eu tenho amor, tudo sofre por amor dele. Amém? Pastor Olival vai orar como sempre, e você vai levantar a sua mão e vai dizer: Senhor, ajuda o irmão sofredor, ajuda a irmã sofredora, ajuda aqueles que estão sofrendo o peso da sua cruz, mas estão te agradando, porque estão contigo e tu és o Consolador.